volta! Agora eu estou com os atores Aguinaldo Gabarrão e Keila Taschini, que vão contar tudo sobre um espetáculo divino, Café Noturno. Olha só, no Espaço Viga, é isso mesmo? Isso. Olá! Tudo bem, Cris? Bem-vindos! Obrigado. Que bom tê-los aqui para contar essa história. Como é que vocês chegaram nesse texto do Café Noturno? É bem complexo, né? É de um romancista, um siciliano aí, Pirandello. O Luigi Pirandello, ele mesmo. Na verdade, é assim, a gente já vinha de um processo de alguns anos e com um outro texto, que era Com a Morte em Cima. O nome original era Café Noturno. E o próprio autor depois mudou para Com a Morte em Cima. Só que no meio desse processo, o diretor descobriu uma outra novela muito interessante, que era O Medo. Então ele optou por unir as duas novelas, o Medo e Com a Morte em Cima. Então o público, ele assiste, na verdade, são dois textos. O primeiro é O Medo e o segundo é Com a Morte em Cima. Mas em 2 atos? Na verdade, terminou uma cena... Aí eu já preparo a próxima cena, né, que nesse momento tem uma mudança de roupa da Keila. Não tem intervalo. Não tem intervalo. Ok. O público, o tempo inteiro ali, ele está vendo o que acontece. Mas quando vocês contam essas duas histórias, elas têm começo, meio e fim, cada uma independente? Então fica claro que elas são duas histórias num ato único? Sim, fica claro. A gente termina O Medo, apagam-se as luzes, fica só uma luzinha de serviço pequena. O Aguinaldo começa a preparar a próxima cena enquanto eu me troco e me refaço e tal. E aí eu entro. Então, assim, são 2 atos, mas são 2 atos que ninguém sai, não tem... Nenhuma interrupção. Nenhuma interrupção. E só são vocês dois. E me diz uma coisa, quando você trabalha com um texto que é uma novela e traz isso para o palco, deixa um pouco complicado ali, aquela história você tem que contar um pouco mais rápida, porque o espaço, o tempo de uma novela é totalmente diferente para você contar essa história num teatro, muito sentido, porque a novela ela é uma obra literária. Aberta, inclusive, que tem uma série de mudanças no decorrer, né? E o interessante disso, Cris, é que essas duas novelas, posteriormente, elas deram origens a textos dramatúrgicos do próprio Pirandello. Só que antes ele escreveu as novelas e posteriormente é que vieram as peças de teatro, inspiradas ou desenvolvidas a partir dessas novelas. Só que o nosso desafio foi justamente fazer esse trabalho com as novelas, dando esse time para o teatro. Que é bem diferente, diferente. É bem louco, né? Os textos que vocês trabalham eles têm um tema único? Eles têm um tema principal? Vocês trabalham com o que aí? Vocês trabalham com relacionamento, amor? Qual é o tema-chave desse texto? O primeiro tema, que é, no caso, o medo, esse eu gostaria muito que a Keila falasse a respeito. O Medo é uma novela que fala de traição, e o recorte dessa novela é justamente no ponto em que o meu amante, eu faço a Lilina, o meu amante, o Antônio, desconfia que o meu marido, Andréa, e também amigo dele, está desconfiado desse romance deles dois, né? Então a gente começa já com essa dúvida. E esses 30 minutos da novela, a gente vai rodeando essa desconfiança do marido. Então, fala de romance, fala de paixão e fala de muita paura, muito medo que os dois estão sentindo de que o marido descubra essa possível traição deles. Né? E já Com a Morte em Cima... E Com a Morte em Cima é um homem que, num dado momento, acontece algo na vida dele e ele sai da casa dele e começa a observar o mundo, as situações mais prosaicas, aquelas em que qualquer um de nós não daria nenhum valor. Ele passa a ser um observador arguto, detalhista. Só que ele não só observa, ele começa a fazer comparações com a própria vida.
E isso é uma característica muito forte das obras do Pirandello, porque o Pirandello tinha formação como filósofo também. Então ele traz essas discussões filosóficas sobre a brevidade da vida, como nós usamos o nosso tempo, como nós nos relacionamos com as pessoas, o que de fato nós demonstramos ao outro é aquilo que nós realmente somos? Então essa discussão aparece muito com a morte em cima, né? Tudo em torno dessa questão da brevidade da vida. Vocês conseguem analisar aspectos comuns ou um aspecto em comum entre as narrativas? Tem. O tempo. Como é esse tempo? O tempo, ele foi dimensionado... Esse tempo passa? Ele passa, mas ele é demarcado de uma forma muito interessante. O diretor, o Fábio Caniato, na concepção dele, ele estabeleceu a utilização de um metrônomo, que ele fica exatamente no meio do espaço. Então, o espaço cênico, que também foi uma construção nossa, mas que, vamos dizer assim, o ponto inicial foi determinado pela direção dele, e a partir daí nós fomos também desenvolvendo. Mas é delimitado num espaço físico com fitas adesivas. Então, tem o espaço do Antônio, tem um espaço que o diretor chama o espaço de confronto e o espaço da Lilina, na primeira novela. E no meio está esse metrônomo, e ele fica marcando o tempo constantemente. Olha só. E esse tempo é mais lento ou mais rápido, dependendo justamente do que se passa interiormente com cada um dos personagens. Exatamente. O metrônomo está lá o tempo todo. Eu e o Agnaldo, a gente mexe no metrônomo, a gente aumenta a velocidade, a gente diminui a velocidade. De acordo com a cena que vocês estão compondo naquele momento. Exatamente. Então, o sentimento de vocês, inclusive, né? Sim, de dentro para fora. Perfeito. Porque foi a gente que criou aquilo tudo, né? Então, quando a gente achava que a coisa estava mais tensa, a gente acelerava o metrônomo e a gente fez a cena em função desse tempo que tem que ser mais rápido. Ah, legal você comentar isso, porque eu ia justamente perguntar se é um espetáculo que ele vem numa linha reta de emoção ou se ele tem aqueles picos altos e baixos. Pelo jeito tem vários picos altos e baixos, né? Na própria novela O Medo, essa característica, ele começa numa determinada cadência e ele vai se modificando na medida em que essa preocupação, né? O medo mesmo vai tomando conta das pessoas. Sabe ou não sabe? É um gesto, é um olhar, é uma palavra. É uma respiração. É uma respiração. Um silêncio que daí sobe nisso que você está falando. Então não é reto, não é sobe e desce na emoção. Nossa, que intenso, hein? E aí termina a novela, num dado ponto, que a gente não vai falar, óbvio, e aí começa o Com a Morte em Cima, que é a segunda novela, onde o tempo também tem uma função muito importante. O metrônomo está lá, ele está demarcando o tempo, mas o tempo para aquela personagem na segunda novela já é completamente diferente. Ei, coisa boa, hein? A gente vai ter que ver mesmo, hein? Vai ter que ver. Já tá coçando aqui. Vamos ver umas imagens que eu queria que vocês contassem para mim. Como que fica a questão figurino, cenário, iluminação nesse momento? Bom, fala um pouquinho do figurino, né, que é muito importante da Ana. Isso. A Ana Gris, que é a nossa figurinista, ela desenvolveu esse figurino a partir do que a gente conversou, nós três. Então, por exemplo, na Lilina, que é na primeira novela, O Medo, eu fui construindo a Lilina, e eu achei que a Lilina era uma pessoa leve, ela tá aí, essa é a Lilina. Era uma pessoa leve, que estava em casa esperando pelo marido e que de repente chega o amante. Tem uma tensão nela ali. Tem. Naquela uma lá tensão, tem. Exatamente. Né? Eu percebo, na foto eu vejo uma tensão. Tem, porque logo no começo ela já diz, ele já conta para ela que é possível que o marido saiba de tudo. Ah, ok. Né? Então a gente procurou levar essa leveza do começo da novela, da Lilina, para o figurino. Então a Ana Gris fez um figurino maravilhoso para a Lilina, que é uma coisa leve, e ao mesmo tempo é uma coisa pesada, que é preto, né, o figurino da Lilina.
Vocês trabalham muito com preto, com cinza. Exato. E acho que em alguns momentos o branco, para dar um choque térmico na história, não? Na verdade, assim, por exemplo, o personagem do Antônio, aí a cena é a primeira cena, é o medo. Olha, você vê o recurso ali do metrônomo? Ele é utilizado na cena com tanta naturalidade, é como se ele fizesse parte da vida mesmo deles ali. Né? Porque, dá pra perceber pela foto. Porque é o tempo interior. Então, nessa primeira novela, tem esse tom. Já na segunda novela, eu tiro esse paletó e coloco um sobretudo, que é justamente para caracterizar o personagem com a morte em cima. Que é a anterior. Olha lá, esse é o também do medo. A atenção. Essa é uma das cenas de muita atenção. E essa luz que você está percebendo na foto, Cris, é muito interessante. Principalmente no rosto de vocês, não tanto no corpo, né? Só no rosto. Porque são lâmpadas comuns, lâmpadas assim de filamento. Olha só. Então nós usamos essas lâmpadas, elas são acesas e apagadas de acordo também com a cena, de acordo com o estado de espírito que a personagem está, de acordo com a movimentação. Então a luz é feita por nós, a sonoplastia também é feita por nós, que no centro onde tem o metrônomo, tem também ali uma vitrola. Então é colocada a trilha de acordo com o momento que nós estamos naquela cena. E vocês mesmos vão trocando aqueles, a gente chama de, são os discos antigos, discos de vinil, de vinil. Que bacana. Nós trocamos os discos de vinil, apagamos e acendemos as luzes. Mexemos no metrônomo o tempo todo, é tudo com a gente. Que trilha sonora vocês estão utilizando? Nós utilizamos uma trilha da Força do Destino, que foi assim um achado justamente no processo. E uma outra que é utilizada na segunda novela, que é um jazz, né, do Louis Armstrong, né? Então muito legal. E ela fica, na segunda novela é a mesma música que se repete. A mesma música fica se repetindo. Porque tem um sentido. Quando o público ele acompanha a história, ele entende o porquê que essa música se repete constantemente. Porque ela é recorrente. Porque nós temos isso nas nossas vidas. A gente tem elementos que eles nos remetem à lembrança de algo que foi muito importante e marcante em nossas vidas. Como se ficasse martelando na cabeça da gente. São os pensamentos, né? Sim. Que não saem da cabeça. Exatamente. Né? Os elementos âncoras, né? Que muitas vezes nos deixam presos a determinadas situações. Nossa, perfeito. Né? E aí, no palco vocês têm poucos elementos como o cenário, porque vocês trabalham mais com o elemento corpo mesmo, exatamente. Né? Isso mesmo. Nós temos 2 cadeiras em cena, uma no meu espaço e uma no espaço dele. A gente delimita o espaço inteiro com fita adesiva, né? A gente troca esses espaços, ora eu entro no espaço dele, ora ele entra no meu espaço. E, além disso, só o metrônomo, que fica penduradinho, e a vitrola, que fica lá também. Só isso, esse é o nosso cenário. E as luzes, as lâmpadas todas, né, que nós operamos em cena. Muito esse é lindo. Nossa, cenário. Que obra, né? É muito gostoso. Onde, quando e até quando vocês estão em cartaz? Bom, nós estamos no Viga. No Viga, Espaço Centro. Que é delicioso, né? Nossa, uma delícia. Adoro o Viga. Nós estamos lá na sala piscina, que é uma sala intimista, então pra gente foi o ideal ali, porque a gente consegue ter muito contato com o público. Eles ficam muito perto. Muito próximo. Em Arena, exatamente. Arena, que bacana. E o Viga fica na Rua Capote Valente, número 1323, 1323, em Pinheiros, ao lado do metrô Sumaré. Então é facinho de chegar. Nós estamos às quartas e quintas, às 21 horas, até o dia 8 de outubro. Eba, então ainda tem aí um tempinho, tem que correr. Tem que correr. Dá para comprar os ingressos um pouquinho antes, para quem não pode comprar por internet, pode. Ou não dá para comprar? A gente recomenda a pessoa chegar pelo menos com 30 minutos de antecedência, que a bilheteria abre 1 hora antes do espetáculo. E nós iniciamos rigorosamente no horário, às 9 horas, e a duração é de 1 hora. E valores acessíveis? A inteira R$40 e a meia entrada R$20. Vocês conseguiram apoios ou vocês fizeram na raça esse projeto lindo? A gente conseguiu apoios,
mas não patrocínios, efetivamente. Então foi um projeto em que nós unimos forças, recursos, porque nós tínhamos um objetivo muito claro e um desejo muito forte de levar essas duas novelas de um autor que viveu no século XX, mas cuja obra continua reverberando nos dias de hoje. Nossa, atual, né? Muito atual. Bom demais. Contatos para quem quiser conhecer mais sobre o projeto de vocês e sobre vocês. A gente tem a página no Facebook, que chama Café Noturno, e também temos a página da temporada, que é Temporada Café Noturno. Temporada Teatral Café Noturno. As duas no Facebook. Legal. Gente, para finalizar, eu queria que vocês me contassem qual é a mensagem que fica. A mensagem que fica é que muitas vezes nós tomamos atitudes por inferência, por achar, pelo achismo. E isso nos conduz a atitudes e ações que muitas vezes nos levam a determinados desfechos na própria vida que poderiam ter sido outros se as nossas atitudes fossem mais claras, mais objetivas. Isso na primeira novela, no meu entendimento. E na segunda novela é justamente a questão dessa brevidade da vida. A partir do momento que eu estou aqui, o que eu posso fazer para tornar essa vida mais saborosa, mais interessante, né? E é exatamente isso que o homem, na discussão que ele tem com a freguesa, que é feita pela Keila, é que estabelece essa discussão, vamos dizer assim, essa provocação no público. O que você está observando ao seu redor ou deixando de observar? Nossa, divina. Você pensa isso também? Eu penso isso, eu penso que o que está acontecendo ali é exatamente o que está acontecendo na nossa vida, né? A brevidade da vida. Então, assim, se você tem um ente querido doente ou que está acontecendo alguma... Vai lá, fica com ele, tente aproveitar o máximo que você puder agora, porque amanhã... Pode ser que não esteja mais. Não, se a morte está te rondando aqui hoje, amanhã ela pode estar me rondando. Exato. Então, isso é uma mensagem muito, muito clara na peça, assim. Legal. E é isso que ele diz também para a personagem, né? E que provoca, as pessoas no final do espetáculo nos procuram, elas se sentem assim, né? Provocadas, mas positivamente, porque não pararam para pensar em determinadas questões que às vezes estão diante dos próprios olhos, né? Lindo, maravilhoso. Eu só posso agradecer e desejar sucessos longos, né, para vocês, prósperos. Muito obrigada, agradecemos viu? a oportunidade de estar aqui no seu programa também. Nossa, foi uma delícia. Muito obrigada. Então, Café Noturno com Aguinaldo Gabarrão e Keila Taschini, lá no Espaço Viga até dia 8 de outubro. Corre, porque ainda dá tempo. A gente se vê semana que vem. Até lá. Tchau.